Assim como nas últimas décadas surgiram novas demandas de trabalho e possibilidade de atuação em novos cenários, como o home office, por exemplo, surgiram também os chamados riscos psicossociais, incluindo a síndrome de Burnout. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dr. Wellington e nesse vídeo nós vamos falar sobre a síndrome de Burnout. Sabe aquele cansaço excessivo e estresse prolongado no trabalho? Eles podem ser mais do que isso. Eles podem ser um indicativo de que você está sofrendo com a síndrome de Burnout, conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional. Mas afinal, o que é essa síndrome? Se trata de um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. Ela foi descrita a primeira vez em 1974 por Friedenberg, que era um médico americano que identificou os sintomas nele e nos demais colegas. Após ele mencionar isso, vários estudos começaram a ser realizados. Esse transtorno está registrado no grupo 24 do CID-11, que é a classificação das doenças internacionais. Essa síndrome ela manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso. Ela atinge pessoas cuja vida profissional e pessoal são muito atribuladas, especialmente as pessoas que levam jornadas duplas, triplas, enfim. E disso eu posso falar um pouco. Assim que eu me formei, eu quis muito levantar um dinheiro rápido e começar a lutar para ter algumas conquistas, né? Então logo eu comecei a trabalhar em 2 empregos, dentre eles um era de madrugada. E isso no começo foi tranquilo, mas com o passar do tempo, você começa a reparar em alguns sintomas. Primeiramente, você não percebe até que algo que você não costuma fazer acontece. Por exemplo, eu comecei a reparar que eu tinha muita dificuldade de memorização. Eu não conseguia memorar pequenas coisas. Se eu acabasse de ler alguma coisa, se você me perguntasse em seguida, eu não tinha guardado absolutamente nada. Eu só guardava aquilo que as pessoas mencionavam para mim. Mas se eu pesquisasse alguma coisa ou quisesse aprender, logo eu percebi que começou a aumentar a minha irritabilidade. Eu comecei a ficar nervoso com facilidade, minha paciência já não era a mesma, os momentos de sono já não estavam tão tranquilos. Mas isso significa que eu adquiri a síndrome de Burnout? Claro que não. É que eu estava caminhando para desenvolver algo parecido, ou corria um sério risco de desenvolver uma patologia a médio e longo prazo. Com o tempo, eu comecei a fazer algumas perguntas para o pessoal que trabalhava algum tempo à noite. E eu identifiquei que eles tinham um ponto em comum. Ambos ou tinham adquirido pedra no rim ou estavam com pressão alta. Nesse caso, foi fácil de identificar o que vinha acontecendo. Quando a pessoa ela trabalha à noite, dificilmente ela bebe água. Normalmente as pessoas bebem café para aguentar o tranco, já que estão em jornada dupla. E o que acontece? Durante o dia as pessoas dormem ou trabalham, então elas evitam beber água. Chega à noite, a pessoa só bebe café. Então, onde entra água nesse ciclo? Não entra mais. Logo o seu rim começa a ficar comprometido e você fica com grande probabilidade de adquirir um cálculo renal ou uma doença silenciosa como a hipertensão. Mas voltando ao assunto, quais as profissões mais afetadas pela síndrome de Burnout? Profissionais da área da saúde em geral, pessoal da área da educação, bombeiros, policiais, mulheres que enfrentam jornada dupla, enfermeiros, jornalistas, advogados, professores, psicólogos, carcereiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, atendentes de telemarketing, bancários, executivos. Esses profissionais acabam se esforçando muito com o trabalho e por várias vezes eles se esquecem ou não têm tempo de um momento de descontração ou relaxamento. É como se a mente dessas pessoas estivesse ligada o tempo todo, fazendo com que elas se sintam muito exaustas. Muitas vezes o burnout também está ligado ao fato das pessoas trabalharem em empregos que exigem bastante dela. Isso faz com que ela se torne exageradamente perfeccionista.
A cobrança exacerbada de si mesmo e pelos seus superiores acaba impactando de forma negativa na vida da pessoa e na vida profissional. No caso das mulheres, vale a pena ressaltar que a maioria delas acaba sendo afetada em decorrência de uma jornada dupla ou até tripla, né? Emprego, trabalho, tarefa de casa, responsabilidade como mãe, esposa, estudante, cursos. E o que causa a síndrome de Burnout? A origem da palavra Burnout, ela é norte-americana e significa chamuscando ou pegando fogo. A resposta é que esse distúrbio ele se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse e também por causa da ansiedade e do nervosismo intenso. A pessoa ela acaba sendo levada ao seu limite físico e emocional, sentindo-se extremamente cansada, desmotivada, esgotada. Não é difícil encontrar pessoas que, junto com o distúrbio de Burnout, sofram também de depressão e comecem a fazer uso excessivo de medicamentos para insônia. Porém, tudo isso pode ser contornado ou amenizado com o tratamento. É importante ressaltar que a doença não está somente relacionada com o ambiente de trabalho. Muitas vezes, as tarefas da faculdade ou até mesmo de casa podem ocasionar o problema. O fato é que Burnout está relacionado com o excesso de esforço físico, mental e emocional, seguido de poucos momentos de descanso ou descontração. Tudo que ocupa muito o seu tempo e acaba sugando a sua energia pode ser motivo para que o Burnout apareça. Além disso, outro estudo mostrou que as pessoas que são muito empáticas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento da síndrome. Isso porque elas absorvem toda a carga emocional de terceiros para si, o que é uma prática muito ruim. A dor do outro acaba fazendo com que elas se preocupem excessivamente e ficam sobrecarregadas. Elas sobrecarregam o seu emocional. É óbvio que uma pessoa com personalidade mais rígida, que não tolera frustrações, ela está mais propensa a desenvolver o Burnout. Outros fatores acabam influenciando no desenvolvimento da síndrome de Burnout, como os problemas com o chefe, com os familiares, no relacionamento pessoal. Tudo isso cria um desequilíbrio interno, impactando negativamente na forma com que as suas energias elas ficam utilizadas. Muitas pessoas que estudam para concurso público ou grandes vestibulares acabam se cobrando muito, né? Elas passam horas por dia estudando, podendo chegar até 14, 16, 18 horas dentro de um quarto fechado, sem um tempo de descanso ou repouso apropriado. Isso também pode fazer com que a síndrome de Burnout se manifeste. Segundo o estudo realizado no Brasil, 70% dos brasileiros acabam tendo problemas com estresse, dos quais 30% podem desenvolver o Burnout. Ao realizar uma pesquisa em 9 países, a ISMA Brasil concluiu que o Brasil ocupa o segundo lugar em nível de estresse, perdendo apenas para o Japão. Quais os sintomas do Burnout? O sintoma típico da síndrome de Burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes negativas como a pessoa ela começa a se ausentar no trabalho, ela começa a ficar mais agressiva, ela procura o isolamento social, ela tem mudanças bruscas de humor, começa a ficar mais irritada, tem maior dificuldade de concentração, ela começa a ficar mais ansiosa, tende a desenvolver depressão, pessimismo, começa a ter baixa autoestima, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, distúrbio gastrointestinais, são manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome. Vamos ao diagnóstico. O diagnóstico é basicamente clínico e leva em conta o levantamento do histórico do paciente e o seu envolvimento e realização pessoal no trabalho. Tratamento do Burnout. O tratamento da síndrome ele inclui o uso de antidepressivos e psicoterapia. Atividade física regular e exercício de relaxamento também são altamente recomendados para ajudar a controlar os sintomas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual assunto vocês querem para o próximo vídeo.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.